Bom, pessoal, boa noite. Então, vamos começar, né? Já é 19h01, vamos cumprir o horário aí com quem chegou no horário. Hoje vocês vão ter aí a oportunidade de conversar um pouquinho, de ouvir o Carlos Bisotto, ele é sensacional para falar sobre validações. Eu já indiquei, Carlos, a tua webinar passada para a galera, eles já assistiram a passada para que já pudessem, como ficou gravado anterior, né? Para que hoje eles possam já tirar as dúvidas, enfim, já foi iniciando. Muita gente já assistiu e veio comentar comigo que foi sensacional, que ajudou muito. A gente sempre repete para os co-creators, para todo mundo, que para incubação é validação, né? Por isso que eu digo que essa webinar de hoje é uma das mais importantes que a gente tem, porque validação é para diminuir riscos, é muito importante, é para evitar os problemas lá na frente. O pessoal brinca muito que, mas é muito chato, é muito demorado de fazer. É chato, é demorado, mas é muito, muito importante. É o que vai diminuir os riscos lá na frente. Então, Bisotto, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui mais uma vez, doando seu tempo aí para o pessoal, ensinando eles, que com certeza é muito válido esse seu aprendizado. Vou deixar contigo, vou deixar você se apresentar para eles, então, e pode compartilhar a tua tela. Tá bom. Bom, então, na verdade, pelo menos as piadas têm que ser diferentes, né? Porque se o pessoal já assistiu o vídeo, senão vai ficar sem graça, Alguns né? deles, não todos. Aqueles que estavam mais eufóricos pela... Não, a gente precisa de material de validação, deu? Então dá uma olhadinha no anterior. Tá certo. Eu nem me lembro se da última vez eu cheguei a compartilhar a apresentação. Cheguei a compartilhar? Eu não me lembro se eu... Acho que eu fiz só na conversa, eu acho, né? Não, acho que tu colocou uma apresentaçãozinha, sim. É? Tinha uma apresentaçãozinha. Então tá. Então vamos lá. Bom, vamos começar. Bom, me apresentando. Meu nome é Bisotto. Eu trabalho há quase 30 anos com startup. Eu costumo dizer que, na verdade, eu trabalho com startup, antes de startup chamar startup, né? Na época era empresa de base tecnológica, isso lá ainda no século passado, então eu trabalho com isso desde 93. E uma das coisas que eu tenho visto, assim, na verdade não é as coisas que eu tenho visto, mas uma coisa que, todos esses anos de experiência, eu já ouvi milhares de pitches, milhares de conversas, milhares de formas, interagi com muita gente em vários países, porque eu tenho atuado há 30 anos quase 30 anos nessa área, mas eu tenho atuado com a Associação Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, a Amprotec, e tenho feito trabalho em todo o Brasil com relação a ecossistema de inovação, fomento à startup, mas eu também sou credenciado pelo Banco Mundial como consultor na área de incubação de empresas e desenvolvimento de startup. E eu tenho visto, isso tem dado oportunidade de trabalhar bastante com relação aos pontos centrais do processo de validação, né? Então, assim, já trabalhei com muita gente e aí parece que, assim, eu interagi com bastante empresa, com bastante formas, com bastante e tal, mas uma coisa que me incomodou, assim, desde o início dessa interação com startup foi como saber que uma empresa vai dar certo ou não. Então, isso me incomodou desde o início, porque quando eu comecei, não tinha experiência nenhuma com negócio, com tudo mais, era um professor universitário, não tinha grande experiência em termos de negócio, e me incomodava muito, algumas empresas que chegavam que eu achava que eram geniais, e ia dar certo, ia ser naquela época não tinha o termo unicórnio, né, mas ia ser um sucesso absurdo, uma nova Microsoft e tal. E era um fracasso completo. E tinha outras que você olhava e falava, nossa, mas que ideia mais idiota, que coisa, isso aqui não vai dar certo de jeito nenhum. E dava certo de uma maneira fabulosa. E aí eu ficava me perguntando, cara, por que é? Como que a gente sabe que uma empresa vai dar certo ou não? O que a gente olha? Quais são os elementos que a gente observa? E aí, nessa interação que eu fiz no Brasil, em vários países, na Europa, Estados Unidos, Canadá, México, você sempre encontra aqueles especialistas, ou os famosos gurus, que dizem que sabem ou que desenvolveram uma técnica, uma métrica, ou tem um feeling que
a empresa, ele sabe quando, ele ou ela sabe quando a empresa vai dar certo ou não. Na prática, a resposta a essa pergunta é o seguinte: como é que você sabe que uma empresa vai dar certo, vai ser um sucesso, antes que ela seja um sucesso? A resposta é o seguinte: você não sabe. E, mais do que isso, ninguém sabe. Ninguém sabe. É tudo um chute. Mesmo aqueles investidores altamente experientes, eles criam um portfólio de projetos. Eles não têm certeza e sabem que não vão conseguir. Ninguém sabe quando vai dar certo. Ah, eu aposto em time, então eu conheço os times. Não. Como eu falei, eu já acompanhei milhares de empresas. Então, não tem nenhum elemento que fala assim, não, se tiver isso, vai dar certo. É muito difícil. Tá? Quem está trabalhando com um conjunto de variáveis muito grande, é muito complexo. Então, o ponto central é, nós não sabemos quando vai dar certo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Quem disser que sabe se a empresa vai dar certo, não, está chutando. E a chance de acertar é 50%. Pode dar certo, pode não dar certo. Tá? Então, e aí eu comecei a perguntar o seguinte, bom, então tá, se você não sabe como que por que uma empresa vai dar certo, se ela vai dar certo ou não, bom, então como é que a gente faz? Então, na verdade, é que nós estávamos fazendo, quando eu estava fazendo isso, eu estava fazendo uma pergunta errada. Então, na verdade, não é como saber se a empresa vai dar certo, não, é como reduzir a incerteza do meu negócio. Então, se eu consigo reduzir a incerteza, eu tenho maior chance de que ele seja um sucesso. É a única forma de eu saber. É a única abordagem mais sensata. Então, as pessoas, às vezes, apresentam a ideia de negócio que tem e esperam que as pessoas elogiem. Eu sempre falo o seguinte, cara, se você quer elogio, pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai, para sua esposa, para o seu esposo, para quem você quiser. Agora, o processo de criação de um negócio inovador é um processo de busca por más notícias. Se você está procurando boas notícias, pergunte para as pessoas que gostam de você. Isso vai te fazer bem para o ego, mas não vai te ajudar em nada em desenvolver a empresa. O que nós temos que identificar nós temos que saber os passos que nós fazemos para reduzir a incerteza do nosso negócio inovador. Esse é o único método que funciona. Então, eu tenho uma incerteza X e a cada passo eu vou reduzindo essa incerteza. E é sempre bom nós sabermos que quando nós estamos falando de negócio inovador, nós estamos falando de incerteza e não só de risco. Existe também risco, mas existe incerteza. Quando nós criamos um negócio com uma base de estimativa, que eu posso estimar, tem algumas formas de calcular potenciais clientes, potencial consumo, etc., nós estamos falando de risco. Então, se eu vou criar uma pizzaria tem risco. Tem risco, pode não dar certo. Mas eu sei estimar quantas pessoas vão comer pizza naquela região que eu quero atender, sei mais ou menos os sabores que as pessoas gostam, eu sei como é que é o tipo de coisa que elas gostam, eu sei mais ou menos estimar. Por quê? Porque eu conheço o meu produto, conheço o meu cliente e o que ele está querendo fazer. Tá certo? Então, nesse ponto, eu tenho risco. Mesmo sabendo isso, eu posso estimar e tudo mais, mas tem um risco que não dá certo. Mas eu posso estimar. No caso de negócio inovador, eu não sei estimar. Não existe fórmula, não existe regra, não existe padrões que eu possa tomar como base para estimar. Então, se eu não posso estimar, porque eu não sei muito bem qual é o produto, eu não sei muito bem qual é o cliente, nem o que ele está querendo fazer, não consegue. Então, nesse cenário de incerteza, não há meio de nós saber se vai dar certo ou não. Então, porque existe incerteza. Quando existe só risco, eu consigo estimar, calcular, fazer aquela questão do risco calculado. Quando tem incerteza, não. A única forma de eu saber se o negócio vai dar certo é reduzindo a incerteza continuamente. Vai chegar num ponto que eu vou chegar à conclusão de que aquilo não vai dar certo, tem que tentar outra coisa. Ou aquilo realmente vai dar certo porque as pessoas estão aderindo. Então, vejam que é uma base importante. Então, a minha questão aqui não é se vai dar certo ou não. Eu tenho que buscar essa resposta a partir da redução da incerteza. E é isso o grande diferencial desse processo de validação. Então, nós, ao fazermos um processo de validação,
nós combatemos um dos principais problemas da criação de um negócio inovador, que é a tentação da certeza. Todos nós, são dois problemas, na verdade, mas esse processo de redução da incerteza faz com que a gente deixe de ser seduzido pela tentação da certeza. O que é a tentação da certeza? Eu tenho certeza que esse negócio vai dar certo. Eu quero dizer para vocês todos o seguinte: não, você não pode ter certeza. Você não pode. Eu estou falando de negócio inovador, você não pode ter certeza. O que você tem que buscar é, junto aos clientes, você prove que você compra esse produto, que existe mercado para isso. O cliente tem que provar para você e não o contrário. Tá? Então, esse processo de redução de incerteza, ele é a única forma de nós reduzirmos a nossa sedução pela tentação da certeza. E isso é influenciado pela nossa paixão pela nossa solução, que é o segundo ponto que eu estava falando. Então, somos apaixonados pela nossa solução. E isso é um problema, porque quem é apaixonado não vê os problemas. Mesmo que as outras pessoas falem, nós não acreditamos naquilo. Então nós temos que... esse processo é um processo de poder buscar más notícias, é fazer mais ou menos como o cientista faz. O cientista ele põe uma hipótese e vai tentar invalidá-la. E aí, a partir de experimentos reais, com pessoas reais, ele verifica se isso está adequado ou não. Então, nós vamos reduzindo isso, nós vamos reduzindo de maneira que a cada passo a gente possa chegar à conclusão se nós devemos seguir naquela direção, ou se nós devemos mudar, ou se devemos abandonar de vez. Então, eu gosto, em geral, de trabalhar com um processo de validação de hipótese. Vou compartilhar aqui uma apresentação agora. Eu gosto de trabalhar com um processo de... cara, eu falei que está habilitado, mas não está habilitado não, tá? Eu não consigo compartilhar aqui. Então, eu gosto muito de um processo de validação ou de redução da incerteza. Eu sempre gosto de dizer que não é processo de validação. Embora a gente fale assim, vai ter uma conversa, um webinar sobre validação de negócio, mas eu sempre gosto de dizer assim, que, na verdade, é muito melhor falar de processo de invalidação de negócio. Porque o nosso foco todo tem que ser assim, nós temos que tentar invalidar aquilo que nós queremos fazer. E se nós não conseguimos, é que o negócio vai dar certo. Aí sim, a gente vai ter certeza, porque está provado pelos clientes que eles estão adquirindo. Então, vejam, se eu for fazer a minha colocação de falar de processo de invalidação de negócio, é porque quando a gente fala validação, a gente quer confirmar aquilo que a gente já sabe. Isso é um problema. Então, nós temos que invalidar. Então, ao invalidar, se nós não conseguimos invalidar, é porque está dando certo. Já está dando certo, porque você está fazendo isso na prática. Bisotto, deu certo? Então, eu vou tentar aqui agora. Vamos ver. Só tentar mesmo. Deixa eu tentar aqui o som. Também está lento aqui, deixa eu só... Bom, está compartilhado. Eu sempre gosto de trabalhar essa questão da jornada. É como se fosse uma jornada, é a jornada da invalidação do negócio, ou da invalidação de hipóteses. Então, onde eu vou... um processo gradual de redução da incerteza. Então, eu geralmente gosto de trabalhar em três desafios. Então, nós vamos trabalhar mais aqui nesses dois primeiros, que acho que são os principais, porque que é onde a maioria das pessoas cometem os seus erros, e os famosos especialistas acabam falando um monte de bobagem que acaba mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Tá? Então, assim, nós vamos concentrar... Eu sempre acho que o processo de geração de uma startup, essa jornada até a entrada efetiva e escalar o negócio no mercado, tem três desafios importantes. O primeiro é nós temos que ter certeza que nós estamos trabalhando com um problema que vale a pena ser resolvido.
Isso é um negócio, o pessoal fala assim, pô, mas é lógico que é, eu tenho certeza que as pessoas têm esse problema. Não, você não tem, na maioria das vezes a gente não tem. É aquela tentação da certeza de novo. Não, eu sei disso porque eu conheço. Na maioria das vezes, isso não é verdade. Eu já vi isso com empresas que receberam investimento de capitalistas, de pessoas de investidor anjo, de fundos de investimento, e a pessoa não tinha um problema que valia a pena ser resolvido. Aí nós voltamos àquela questão, ninguém sabe se vai dar certo. Então é mais uma aposta. Então o fato de você receber investimento não quer dizer nada. Quer dizer que você receber investimento é muito legal e vai, às vezes vai facilitar a sua vida, e às vezes não, às vezes vai complicar ainda mais. Mas a questão aqui não é essa, a questão é, nós temos que verificar e pensar assim, nós temos um problema que vale a pena ser resolvido? Não sob o nosso ponto de vista, não é isso. Veja que nós conseguimos identificar um problema. Então, nós temos que perguntar isso para quem? Não para nós, que não somos nós, em geral, que vivemos sem um problema. Quem vivencia esse problema é o nosso cliente. Então, nós temos que interagir com esse cliente para verificar se isso está atendendo a nossa questão, ao nosso negócio ou não. Então, o primeiro desafio que eu tenho é, eu realmente tenho um problema que é real, que as pessoas estão vivenciando e que estão dispostas a pagar para ter uma solução para isso? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é, eu tenho uma solução que atende aquela solução, aquele problema de uma maneira que o cliente estaria disposto a pagar, por um preço que o cliente estaria disposto a pagar. E depois disso, a questão de você estruturar. Bom, então tá, vejo que eu estou reduzindo a incerteza. Primeiro, eu não sabia se eu tinha um problema ou não, legal, se era real. Bom, então no primeiro passo da redução da incerteza, eu passo a ter mais certeza. Não, e realmente a maioria das pessoas respondeu que é por aí e tal. Eu consegui chegar. Depois vamos ver como é que a gente pergunta isso, mas a questão central é, nós conseguimos, não, então realmente existe um problema aqui que vale a pena ser resolvido. As pessoas estão se incomodando com isso, estão motivadas para ter a solução, estão querendo mudar. Então, nós temos muitas evidências de que isso está acontecendo. Bom, então já reduzimos a incerteza. Então já temos um problema. O segundo passo é, bom, tem um problema, agora vamos ver se a solução é essa mesmo, se as pessoas aceitam esse tipo de solução. Então, vamos testar isso, vamos validar. Validou? Bom, então nós temos um problema e temos uma solução. Agora vamos escalar o negócio. Escalar não, vamos estruturar um modelo de negócio que se repita, que seja repetível e escalável. Então, aí eu vou estabelecer preço, condições, e vou colocar na mão das pessoas se elas pagam efetivamente. Então, veja, eu estou reduzindo o processo, a incerteza do meu negócio. Primeiro eu vejo que tem um problema, depois eu vejo se temos uma solução que o pessoal aceita, e depois vejo a questão de modelo de receita e canais. E uma vez que eu cheguei a isso, bom, aí eu já tenho começo a ter os primeiros clientes e tenho uma tendência muito grande de evoluir. Aí é mais fácil conseguir investidor anjo, é mais fácil conseguir apoio, é mais fácil conseguir... Tudo fica mais fácil, porque a incerteza foi reduzida. E aí a chance de dar certo é maior, porque eu tenho números, eu tenho dados, eu tenho fatos que me fundamentam. Não é só a minha opinião como empreendedor. Não é feeling. Feeling não vai te levar a nada. Vai te levar a nada. Nós temos que fundamentar no concreto, em dados fundamentados no mercado real. Não é de gabinete. Nós temos que conversar com pessoas reais, interagir com pessoas reais, senão você não vai conseguir reduzir a incerteza da sua startup. Então, isso aqui não é moda. Não é, não, porque agora todo mundo monta startup. Não. É o seguinte, você identificou um problema que vale a pena ser resolvido, tem uma solução que resolve isso e tem uma estratégia de captação de valor muito legal. Então, você tem um negócio que vale a pena, que vai ter sucesso. Mas isso nós vamos respondendo ao longo do processo. De cara, ninguém sabe. Né? Então, eu vou passar com vocês, assim, na primeira fala, só alguns pontos que eu gosto de fundamentar em cada um deles, para que a gente possa ir discutindo depois, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto específico que vocês queiram trabalhar. Bom, a questão do... Opa, onde é que está aqui? E aí, assim, em geral, os processos, sempre o pessoal fala de grandes sucessos, empresas que conseguiram ser um sucesso em 6 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos.
Mas a questão principal é o seguinte, tá, os outros tiveram sucesso, mas qual é o caminho que eu sigo? Qual é o caminho das pedras? O que eu tenho que fazer para conseguir isso? E aí aquela questão que eu falei do processo de redução gradual da incerteza e o processo de invalidação de hipóteses. Então, eu tenho uma hipótese que é aquela que mais arriscada. O que é mais arriscado? Bom, se eu acredito que existe um problema e esse problema não existir, isso inviabiliza o meu negócio. Então, a primeira hipótese tem que fazer o seguinte, esse problema realmente existe, então eu tenho que ir lá ver se esse problema existe, essa é a minha hipótese, eu tenho que ir lá para invalidar isso. Se validar, você não, eu tenho esse problema sim. Se várias pessoas disseram que tem na mesma circunstância, etc., poxa, então eu estava certo, identifiquei um problema que vale a pena ser resolvido, então vamos seguir adiante. Então, é sempre uma hipótese, aí depois a minha hipótese é que aquela solução vai atender. E assim eu vou indo. Primeiro eu faço hipótese sobre o segmento, sobre o contexto que a gente está trabalhando, depois sobre a proposta de valor, ou a solução que eu estou entregando, depois sobre a forma com que eu vou captar valor para a minha empresa, porque às vezes eu penso que eu vou cobrar de um jeito, mas as pessoas não aceitam aquele tipo, ou aquela faixa de preço, ou aquele tipo de custo que você está colocando. Então, isso pode variar bastante. Então, cada vez nós temos uma hipótese a ser validada. Então, o processo de redução da incerteza, esse processo de invalidação permanente, ele muda a hipótese. Né? Então, a cada vez que eu consigo invalidar uma hipótese, ou seja, eu estou indo na direção certa, eu invalidei aquilo que eu não acreditava, ou seja, eu tenho esse problema não existe. Eu vou lá e converso com as pessoas, não, ele existe. Então tá, então vamos adiante. Então esse é um processo que a gente faz. E aí, o que nós estamos buscando? Quando eu vou fazer esse processo de validação de hipótese, ou invalidação de hipótese, como eu falei, nós temos que buscar 3 coisas. Primeiro, o que o cliente está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está querendo fazer? Como ele está fazendo aquilo? E por que ele não está funcionando? Então, vejam, esse é o ponto fundamental. Veja que aqui eu estou querendo saber o contexto no qual o cliente está vivenciando, o que ele está experimentando, o que ele está fazendo, o que ele está querendo fazer. Então, o que vale aqui é a circunstância. O que é a circunstância? É o contexto onde o cliente está. Por exemplo, se ele estiver num centro urbano, o contexto é estar no centro urbano. Se ele estiver numa ilha, ele está numa ilha. Se ele estiver no meio do mar, ele está no meio do mar. Então, o contexto é esse. Onde o cliente está e o que ele está tentando fazer naquela circunstância. Então, o que nós queremos saber é o que a pessoa está tentando fazer, como que ela está tentando fazer aquilo e por que é que não está bom. Por quê? Se ele estiver querendo fazer alguma coisa e do jeito que ele está fazendo está funcionando, bom, então por que ele vai mudar? Em geral, a pessoa não vai mudar. Já está acostumada a fazer aquilo. Daquele jeito, com aquela solução. Então, você tem um espaço quando ele não está conseguindo fazer aquilo que ele está querendo fazer. Do jeito que ele está querendo fazer. E aí você abre a possibilidade de você oferecer uma solução. Né? Mas o problema é que a gente não vai por esse lado. Nós vamos pelo lado do produto. Nós vamos pelo lado da pessoa do cliente. E isso não me fornece, nesse estágio agora, nesse estágio que nós estamos com alto grau de incerteza, focar na pessoa do cliente não vai me dar muitas informações. Isso de gabinete, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, porque o que nós fazemos em geral? A gente define a idade, o gênero, renda, escolaridade. Isso não nos leva a nada. Isso dá segurança para quem entende o cliente, sabe quem ele é, não é uma pessoa de 30, 50 anos que é casado, é profissional liberal, adora jogar golfe, porque tem uma preocupação com o meio ambiente, porque não sei o que lá. Cara, isso não nos ajuda em nada nesse momento. Porque a gente está partindo de uma ideia de gabinete. Nós estamos aqui, 2 ou 3 pessoas, amigas, que estamos tentando criar um negócio e nós estamos imaginando quem é essa pessoa. Isso não vai nos ajudar. A incerteza ainda é alta, eu tenho que ir falar com as pessoas. Depois que eu falar com elas, eu posso até criar persona, fazer o que eu quiser. Mas depois que eu falar com essas pessoas, identificar se realmente existe problema. E se a solução que eu estou querendo é na direção do que elas estão querendo usar.
Então, mais importante do que nós definirmos idade, gênero, renda, escolaridade, etc., toda essa questão demográfica, o mais importante é eu saber o que a pessoa está tentando fazer e não consegue, qual é a circunstância que ela está vivendo, por que é que não está dando certo aquilo e por que é que ela está querendo mudar. Então, e aí, a gente fazendo isso, a gente imagina que vai funcionar, que tem lá. O problema é que quando a gente trabalha a questão de idade, de renda, etc., nós, imaginando que eles vão adquirir a nossa solução, é porque a gente confunde correlação com causalidade. Veja, quando eu digo que o meu mercado é de 30, homens de 30 a 50 anos, isso é uma correlação, não é causalidade. Não é porque a pessoa tem de 30 a 50 anos que ela vai comprar minha solução. Depende da circunstância. Então, confundir correlação com causalidade é a mesma coisa que eu chegar para vocês e dizer não consumam sorvete. Não comam sorvete, não tomem sorvete, excluam sorvete da vida de vocês. Porque toda vez que aumenta o consumo de sorvetes, aumenta também o número de incêndios na floresta. Isso é verdade? É evidente que não. Mas existe uma correlação. Toda vez que tem incêndio, um número crescente de incêndios na floresta, aumenta o número de consumo de sorvetes. Por que isso? Porque existe uma causalidade entre eles? Não, existe correlação. E qual é a causa? O que é comum aos dois, que é o verão, ou que é o tempo seco, que é baixa umidade. Isso é causalidade. Então, quando nós estamos criando uma startup, queremos reduzir a incerteza, nós temos que buscar a causalidade. Por que a pessoa consome? Por que ela vai mudar? Por que ela vai adotar uma nova solução? Por quê? Aqui vai aquela máxima de novo do porquê. Não o porquê do Simon Sinek, que é o propósito da empresa, mas por que a pessoa vai mudar? Então, se eu não souber o porquê, eu não tenho certeza se aquilo vai dar certo ou não. Aí é tudo chute, é tudo tentativa e erro. Então, quais são os erros dessa abordagem? É que a gente não percebe que os clientes não estão nem aí para a nossa solução. As únicas pessoas que se preocupam com a nossa solução somos nós mesmos. As únicas pessoas que acham que o nosso produto é o melhor, que o nosso serviço é o melhor, que a nossa plataforma é melhor, somos só nós. Os clientes não estão nem aí para a nossa solução. O que os clientes querem é resolver alguma coisa que eles querem fazer e não estão conseguindo. Eles estão preocupados com eles e não com a gente. Então, focar no produto não vai nos levar a lugar nenhum. Focar na solução não vai nos levar a lugar nenhum. Então, o que as pessoas estão querendo eles querem alguma coisa para ter um progresso, para passar para uma situação melhor do que a que eles têm hoje. Então, o porquê que ele está querendo isso? E aí saber qual é esse progresso, o que ele está querendo evoluir, qual é a mudança que ele quer, aí sim, uma vez que eu identifiquei isso, eu posso rapidamente, eu posso com mais certeza, ou seja, eu estou reduzindo, menos incerteza, eu posso propor uma solução. Né? Eu tenho até um autor que fala que, na verdade, ninguém vai numa loja comprar uma furadeira. Ninguém no mundo vai comprar uma furadeira. As pessoas vão comprar um furo. Né? E a furadeira é uma das soluções para isso. E eu diria até mais, as pessoas não vão comprar a furadeira e nem o furo. Elas vão comprar alguma coisa para pendurar um quadro. Perceba que comprar uma furadeira é uma coisa, eu estou falando do produto, fazer um furo é diferente, porque eu posso fazer o furo com várias coisas, mas pendurar o quadro já é outra coisa, não precisa nem de furo. Não precisa nem de furo. Então, vejam, se eu conseguir entender o contexto, eu tenho muito mais informações para reduzir a incerteza do que se eu souber, se eu chutar ou se eu definir de gabinete o perfil. Isso não vai me ajudar. Eu acompanhei, como eu falei, dezenas, centenas de sessões de criação de perfis de clientes. Eu tenho, agora não tem mais porque acho que já esgotou, já faz tempo. Mas eu lancei um livro de plano de negócio, isso em 2000,
e que... 2008, na verdade. E que lá falava para definir o perfil do cliente, com idade, gênero, renda, etc. Falava isso. Mas isso não ajuda em nada. Eu acompanhei várias equipes que faziam isso e tudo mais, e não houve correlação, não houve nenhuma diferença, aquelas pessoas que usaram o perfil, outras que não usaram, com relação ao sucesso. Então, isso não é certeza. Se você fizer um perfil adequado, etc., isso vai ser um sucesso. Não é verdade. Agora, aquelas que foram a campo, interagiram e viram com pessoas reais, o que elas estavam tentando fazer e não conseguiam, etc., essas tiveram mais chance de sucesso. Aí existe, quando usa um processo de redução de incerteza, a chance de ter sucesso é maior. Então, o que as pessoas querem não é uma furadeira. Elas querem tornar a sala um lugar agradável. Então, vejam que não é o produto. Então, o problema é que as pessoas não querem uma TV. Elas querem se divertir. Tanto que tem uma coisa que eu sempre cito, que o presidente da Netflix disse que um dos concorrentes da Netflix é o churrasco entre amigos. Então, pô, churrasco entre amigos concorre com Netflix. Então, não é que você queira uma TV a cabo, não é que você queira uma assinatura TV, não, isso é produto, isso é serviço. O que eu quero mesmo é me divertir. A Netflix é uma opção, ir a uma pizzaria é outra opção, churrasco com os amigos é outra opção, ir ao cinema é outra opção, não fazer nada é outra opção. Então, aí nós temos que ver a circunstância, o contexto. E o que a pessoa está querendo fazer naquele contexto. A partir disso, eu posso conhecer melhor esse cliente e aí eu posso oferecer uma solução melhor para ele, ou para ela. Tá? Nesse caso aqui, a TV é só uma solução sem furadeira. Então, não é sobre a pessoa do cliente. Desculpa. Então, não é sobre a pessoa do cliente, é sobre a circunstância vivenciada por esse cliente. Então, o que nós estamos querendo fazer, na verdade, é o que esse cliente ou essa cliente está querendo fazer dentro de uma circunstância específica, do que ele está vivenciando. Então, o que eu quero saber é qual é a circunstância vivenciada pelo cliente, qual é o contexto. O que o cliente está fazendo nesse contexto? Como que ele está fazendo? Por que é que não está funcionando? E por que o cliente está fazendo do jeito que ele está fazendo? Então, se eu pegar, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que está em idade economicamente ativa, que está no trabalho. Né? Essa pessoa, quando ela está lá na empresa, tem um intervalo de almoço reduzido, ela se alimenta na lanchonete. Então, ela sente fome, ela se alimenta na lanchonete mais próxima, rápida, que ela pode, a forma mais rápida para poder se alimentar. Quando essa pessoa vai para casa à noite, ela não come na lanchonete. Ela pode pedir uma pizza. E por que ela, no almoço, comeu na lanchonete e à noite pediu pizza? É a mesma pessoa. Renda a mesma, idade é a mesma, gênero é o mesmo, não mudou, do meio-dia para a noite, não mudou. A questão é, por que mudou? Mudou a circunstância. Numa circunstância, estava no trabalho com um intervalo curto para poder se alimentar. À noite, não. À noite já era ter um momento agradável com a família, por exemplo. Então, a pizza é uma possibilidade, pedir comida em casa é outra possibilidade, fazer uma comida com os filhos é outra possibilidade. Vejam, não é ir para a lanchonete. Então, a pessoa é a mesma. O que mudou foi a circunstância, o que ele está querendo fazer dentro da circunstância. E se essa pessoa, no final de semana, à noite, ela não vai pedir uma pizza, de repente ela vai no restaurante com a família. Por quê? Então, no almoço, durante a semana, ele comeu na lanchonete uma coisa rápida. À noite, durante a semana, pediu uma pizza. E no final de semana foi para um restaurante. Então, veja, a pessoa é a mesma, só que a circunstância mudou. Em cada circunstância, ele tinha uma coisa que estava querendo fazer e não estava conseguindo. E aí, contratou uma solução para atender isso que ele estava querendo fazer. Então, percebam que quando eu tenho um alto grau de incerteza, conhecer o contexto que o cliente está vivenciando e o que ele está querendo fazer naquele contexto me fornece muito mais subsídios para eu poder oferecer uma solução adequada. Então, questionar o cliente sobre isso é muito melhor do que você tentar traçar um perfil demográfico dele. Isso não vai me ajudar.
Eu participei de várias, como eu falei, de várias sessões, e é super divertido você criar esses perfis, é legal pra caramba, é muito divertido. Ainda mais quando tem um facilitador, a gente se diverte pra caramba e tudo mais, mas não tem efeito prático nenhum. Somos nós falando de nós mesmos, dos nossos produtos que nós somos apaixonados. Não vai resolver nada, não vai nos ajudar. Então, ao invés de ficarmos ali nos divertindo entre nós, pô, vamos sair, como diz o Steve Blank, vamos sair do prédio. Vamos conversar com pessoas reais. Mas não é perguntar para essa pessoa se ela compraria o nosso produto. Isso ela vai falar que sim. Ela vai falar que sim. Já vi várias empresas que já... Não, mas eu já conversei com 10 pessoas, todas elas disseram que vai comprar. Não vão. Não vão, porque estão mentindo. O cliente mente quando você faz a pergunta errada. Mente por quê? Tem algumas pesquisas que demonstram que o brasileiro é o povo que mais se ressente, por exemplo, de deixar outra pessoa triste. Então, se uma pergunta, numa entrevista, uma coisa, você chegar e perguntar assim, você compraria esse produto? O cara vai falar assim, compraria. Você compra aqui, é R$5? Não, mas agora não. Agora. Não falou que compraria? Falei, mas é que agora não vai dar. Vejam, então, nós temos que ter consciência de que nós temos que entender o contexto. Não, o foco não é no produto, tá? Então, é isso que nós temos que saber. Então, o que é o processo de redução de incerteza? É isso aqui. Tem que compreender o contexto, compreender o que ele está querendo fazer no contexto e por que não está funcionando e por que ele está fazendo o jeito que está fazendo. Então, uma vez que eu sei isso, eu vou conseguir saber muita coisa e vou conseguir ter uma certeza maior, ou pelo menos uma incerteza menor de que eu tenho um problema que vale a pena ser resolvido. Tá? Então, como é que a gente descobre isso? Como é que a gente descobre a circunstância, o que o cliente está querendo fazer, etc. A gente pergunta ao cliente, mas não é perguntar ao cliente sobre o produto, como eu acabei de falar. Nós temos que perguntar, na verdade é o seguinte, nós cometemos um erro absurdo que assim, nós perguntamos para o cliente coisas que nós temos que saber. O cliente não tem que saber disso. Então, o cliente não sabe sobre a solução. Não é função do cliente dizer sobre a solução. Se nem nós sabemos a solução bem ainda, como é que o cliente vai saber? Se nós que dominamos tecnologia, não sabemos qual é a tecnologia mais adequada, como é que o cliente vai saber? E aí, nós temos que saber o seguinte, o que o cliente sabe é o que ele quer fazer. É o progresso que ele quer fazer. O que é o progresso? Não sei se você lembra do personagem, eu já ouvi falar do personagem Popeye do desenho animado. O Popeye era aquele marinheiro, tinha uma namorada, Olivia Palito, e aí ele queria proteger a Olivia Palito do Brutus, e aí ele, para ficar forte e defender a Olivia Palito, ele tomava espinafre. Então o progresso que ele queria era ficar forte, para proteger a namorada. Então ele queria proteger a namorada. E o espinafre era uma solução para isso. Então, o que nós temos que perguntar para o cliente é o quê? O progresso que ele quer. O que ele está querendo fazer? É isso que nós temos que perguntar. Nós não temos que perguntar sobre a solução. Porque isso quem sabe somos nós, o cliente não sabe da solução. Se você perguntar pela solução para o cliente, ele vai responder. Vai responder. Mas não é função dele. Não é função dele, é função nossa. Como inovador, nós é que temos que dizer a solução. O que nós temos que perguntar ao cliente é o que é que ele está querendo fazer e não consegue. Qual é a motivação que ele tem para fazer aquilo? Por que é que ele está fazendo aquilo? O que ele quer como resultado? Veja que é sobre o que ele está fazendo e não sobre a solução. A gente tem que separar, são duas coisas diferentes. Um domínio é o domínio do cliente e do que ele está fazendo, e o outro domínio somos nós, inovadores, e a solução que nós vamos criar. Então tem muito claro que são dois mundos separados. Não vamos misturar isso, que esse é o principal erro que as pessoas cometem na maioria das vezes, com relação à startup. E aí, o que é que nós perguntamos para o cliente? Nós perguntamos sobre as dores. O que incomoda? O que está ruim? Então, isso virou um mantra, né, de mercado. Né? Então, todo mundo agora repete. Não, você já perguntou qual é a dor do seu cliente? Qual é a dor do seu cliente? Todo mundo fica dor. A dor é importante. Nós temos que saber o que dói. Mas não é tudo. Não é só dor. Não é. A dor é importante saber, mas não é tudo. Por quê? Uma pessoa que compra uma Ferrari não está com dor. Está com tudo, menos com dor. Então não é só dor. O que mais que eu tenho que perguntar para ele? Bom, eu tenho que perguntar o que está doendo, o que está incomodando. Mas para perguntar o que está doendo, tem que primeiro saber as circunstâncias. O que ele está fazendo? E por que não está funcionando? O que está ruim nessa circunstância? Então, isso é dor. Então, realmente, uma dor pode
me ajudar. Se eu estou com dor, de alguma maneira, isso vai impulsionar a tomar uma decisão para mudar aquilo. Não é direto, não é uma relação direta. Tenho dor, logo eu faço isso. Não é verdade. Tem um volume gigantesco de pessoas doentes que não tomam remédio, que existe por vários motivos. Vou citar só a questão de hipertenso. Tem hipertensão, mas não toma remédio. Não está com dor? Tá. Está incomodando? Tá. Está ruim? Tá. Mas não toma remédio, que existe, está lá. Então, por quê? Não é só dor. Tem a questão da motivação. O que motiva? O que a pessoa quer da vida dela? O que ela quer ter quando ela deixar de ter esse problema? O que ela quer? Qual é esse progresso? Qual é essa mudança que ela quer? Então, o que motiva? Ter uma vida sem depender de medicamento. Ter uma vida que eu tenha mais tempo, tenha mais liberdade, etc. Então, não é só dor, é também motivação. Mas dor e motivação impulsionam a mudança. Então, se eu tenho dor e estou motivado para mudar aquela minha circunstância, naquela minha situação, então essas duas forças juntas vão fazer com que eu tenha mais chance de mudar, de adotar uma nova solução, de adotar um novo hábito, fazer alguma nova coisa. Que as duas estão me levando em direção à mudança. Porque está incomodando e eu tenho motivos para mudar. Estou motivado para. Então, quando essas duas coisas estão alinhadas, aí a chance de mudar é maior. Só que nós temos mais duas forças que agem que a gente não leva em consideração. E que são mais fortes do que essas duas. Que é o hábito. O que é o hábito? Já estou acostumado desse jeito. É assim que eu faço, tá bom. Assim. Não tá bom, tá ruim. Tá ruim. Eu queria mudar, eu acho que fica muito melhor se eu mudasse, mas não estou disposto. É tão fácil, não tem que aprender mais nada novo, tá tudo certo. A Microsoft, quando lançou lá, bastante tempo atrás, algumas décadas, na verdade, quando lançou o Excel, a planilha que dominava o mercado era o Lotus 123. Isso é pré-histórico, tá? Então, a planilha era o Lotus. O Lotus era padrão de todas as empresas usavam Lotus. Aí entrou o Excel. E as pessoas não mudaram do Lotus para o Excel. Por quê? O Excel era bom? Não, continua. Hoje é tão ruim quanto era antes, ou até pior. Por que as pessoas não mudaram? Se o Excel era ruim, se as pessoas reclamavam do Excel, por que não mudaram? Eles teriam que aprender tudo de novo, no Lotus. Teriam que aprender os comandos, aprender a interface, aprender tudo de novo. E as pessoas não estavam dispostas a isso. Então, tem dor? Tem, incomodava demais. Tem motivação? Tem, elas queriam fazer as coisas mais rápido, com menos dificuldade, com menos custo, etc. Tinham dor e motivação, mas o hábito fazia com que as pessoas não mudassem. E aí, o que a Microsoft fez? Bom, então tá. Então, se o problema é o hábito, então nós vamos transformar o Excel exatamente na interface do Lotus. E aí não vai ter problema nenhum de transição. O que ele faz no Lotus vai ser exatamente igual no Excel. Quando fez isso, acabou a resistência, o pessoal passou a mudar para o Excel, porque o Windows estava entrando como sistema operacional. Isso fez o Excel dar um salto gigantesco e o Lotus acabou, praticamente. Então, vejam, por quê? Porque considerou o hábito. E o hábito entra pela questão de perda. Eu já aprendi, eu sei fazer aquilo, eu vou ter que abrir mão disso, vou perder tudo que eu aprendi para fazer outra coisa nova. E a sensação de perda é muito maior que a alegria do ganho. Algumas pesquisas mostram que é 2 vezes maior. Então, para eu ter uma sensação de ganho igual a uma sensação de perda, tem que ser 2 vezes maior. Por exemplo, para eu ter a alegria equivalente a R$1 de perda, eu tenho que ganhar 2. Então, isso mostra que, mesmo identificando uma dor, mesmo identificando uma motivação, se eu não avaliar os hábitos, o que a pessoa está acostumada a fazer, como é que ela está fazendo aquilo, por que é que ela está fazendo aquilo, quais são os resultados, se eu não avaliar isso, eu corro o risco de ter uma solução que resolve uma dor, atende uma motivação, mas esbarra no hábito.
Isso é uma coisa que muitas soluções fabulosas não são adotadas porque não atendem o hábito. Então, não leve em consideração isso, porque você vai ter que abrir mão daquilo que você já sabe. Então, você tem que conseguir superar isso. E a outra força que está envolvida, em geral, são a ansiedade, é o medo de você, de não dar certo. Então, é aquela questão do, não, se você não ficar satisfeito, nós damos seu dinheiro de volta. Sabe? Isso é o quê? Para tentar reduzir a ansiedade. Pô, será que vai dar certo? Se eu comprar, se eu investir nisso aqui, será que eu vou me acostumar? Será que vai ficar bom? Então vejam, quando nós vamos perguntar para os clientes, nós temos que perguntar 4 coisas. Nós temos que perguntar o que está incomodando. Veja, primeiro tem que saber qual é a circunstância, qual é o contexto que ele está vivenciando. O que ele está querendo fazer naquele contexto? Bom, a partir daí eu vou perguntar, o que está ruim? Por que é que você está querendo fazer isso? Por que você está querendo mudar? E como é que você faz hoje? Hábitos. Como é que você faz isso hoje? Por que você faz hoje do jeito que você faz? E quais as ansiedades? Por que você não muda? O que te impede de adotar uma outra solução? E aí você vai explorando. Ao explorar essas 4 forças, geralmente eu chamo isso aqui de diagrama de forças. Ao explorar essas 4 forças, você tem uma visão panorâmica muito boa do cliente, do contexto que ele está vivenciando e consegue validar o seu problema, se existe um problema realmente, e consegue ter insights muito bons sobre a solução ou o que as pessoas estão querendo. Tem um caso que é um caso bem simples, a gente vivenciou, tem um pessoal que a gente fez um trabalho em conjunto lá em Alagoas, e o pessoal estava querendo, era uma clínica médica que ela faz exames, né, laboratório, e aí eles estavam querendo fazer uma inovação na clínica, fazer todo um espaço novo de atendimento e tudo mais, e aí eles tinham certeza que o principal problema que as pessoas tinham era com relação à dor da recoleta. O que é a dor da recoleta? Ele falou, não, todo cliente reclama aqui. Veja, olha só, tem um setor aqui que o pessoal só recebe reclamação, e toda reclamação é sobre essa recoleta. O que é a recoleta? Você vai lá, colhe o sangue, urina, seja lá o que for, que você tem que fazer exame, e aí chega em casa, o cara fala assim, tem que vir aqui coletar de novo porque deu errado, por algum motivo. Então, essa recoleta, o pessoal reclamava demais, brigava, xingava. Todo o estresse que eles tinham com o cliente era por causa da recoleta. Então, eles tiveram certeza, não, é isso que nós temos que fazer, porque o pessoal fala. O cliente vem aqui e fala isso. Então, tá, mas já perguntou para ele? Já perguntamos, mas perguntou sobre o que ele está querendo fazer? Não, a gente pergunta. Eles vêm falar do problema. Eu falei, bom, vamos conversar com ele primeiro. Aí, o pessoal foi lá, fez uma pesquisa, entrevistando, perguntando sobre o quê? O que ele estava querendo fazer, o que aconteceu de errado nessa situação? Por que ele está querendo ser tal? Hábitos e ansiedades. Perguntou. Eles entrevistaram, acho que foram 20 clientes, não tenho certeza quantos foram. Tá? Não foram muitos, não eram muitos. 20 clientes. Dos 20 clientes, nenhum deles citou que a recoleta era um problema. Nenhum. Não é nenhum. Uma pessoa, não, nenhuma. O que as pessoas citaram? Quando perguntaram, o que você está querendo fazer? É exame, eu vou lá coletar, tal, eu quero que seja rápido, eu quero que seja isso, tal. O que não dá certo? O problema é o seguinte, é que quando eu vou com meu filho, com a minha filha, putz, isso aí me estressa de um jeito, porque assim, eu já começo a ficar ansioso no dia anterior e só vou deixar de ficar ansioso e nervoso no dia seguinte, porque vai lá, vai de repente tomar uma injeção, vai coletar alguma coisa, vai dar problemas, isso aí para nós é um estresse danado. Então, todo o problema que a gente identificou junto aos clientes era a ansiedade e a preocupação, o incômodo do exame dos filhos pequenos. Esse era o grande problema. Então, assim, podia até ter problema de recoleta, alguns poderiam ter, mas o que a gente conseguiu identificar é que o grande problema era esse relacionado com os filhos pequenos. Aí, o que a clínica fez? Ao invés de fazer um espaço exclusivo para recoleta, todo um processo de recoleta, fizeram um espaço onde a criança se sentisse melhor, onde os pais se sentissem melhor, um programa de acompanhamento, de preparação. Fizeram todo um processo de toda a jornada ali para reduzir essa ansiedade, tornar um processo muito mais tranquilo para o pai e para a criança.
Então, veja que a solução foi numa linha completamente diferente. Era durante a coleta e não na recoleta. Não era no cliente que reclamava, mas nos filhos dele ou dela. Então, percebam que se você não conhecer a circunstância, você vai oferecer uma solução ótima para um problema que não existe. Então, vejam, isso aconteceu diversas vezes. E isso acontece o tempo todo. Então, observem sempre. Então, quando for para conversar com o cliente, e tem que se conversar para validar o problema, nós temos que perguntar, nós temos que saber sobre esses 4 elementos aqui: dor, motivação, hábito e ansiedade. Bom, e o que são alguns pontos-chave que nós temos que ter com relação às entrevistas? A primeira coisa, assim, nós temos que sempre perguntar sobre, assim, para a pessoa que vivencia aquela circunstância. Tá? Quem é a pessoa que vivencia? Aquele que vai comprar a solução, que vai usar a solução, que vai... Então, essa é o que a gente chama de executor job, aquela pessoa que vai ter o progresso. O outro, muitas vezes, é o cliente do cliente. Às vezes, eu sou uma empresa, pessoa jurídica, que oferece para um cliente final. Então, eu estou querendo inovar, mas, na verdade, eu tenho que também saber o que o cliente final quer, porque aí eu posso inovar também para a empresa. Outra pessoa que a gente precisa conversar e saber hábitos, ansiedades, dores e motivações é o tomador de decisão, porque às vezes quem usa não é o que vai tomar a decisão de comprar. No caso da criança, por exemplo, não é ela que toma a decisão de comprar, é o pai. Ela é a usuária, tá? Mas é o pai que toma a decisão. Então, numa pessoa jurídica, por exemplo, quando você vai vender para uma empresa, quem usa não é a mesma pessoa que compra. E a pessoa que toma a decisão de compra não é aquela também que ajuda a tomar a decisão de compra. Tem equipe de apoio, que às vezes tem toda a pessoa da tecnologia, o pessoal da tecnologia que vai dizer os requisitos da solução, que você tem que tomar em consideração. Às vezes até o presidente ou a diretoria quer, o usuário da área ela quer, mas a tecnologia diz que não, porque não está de acordo com os parâmetros e normas da empresa. E aí o pessoal não compra, por mais que goste. Tá? Então nós temos que saber bem quem entrevistar. Então, nós sabemos a circunstância. E agora, dentro daquela circunstância, quem é que nós vamos entrevistar? Isso é bem importante fazer. Bom, e aí a questão acho que é muito importante. Hoje nós estamos fazendo uma questão de... Está ficando mais fácil. É mais fácil agora entrevistar porque as pessoas estão mais em casa. Então, é mais fácil pegar uma videochamada como essa e conversar com as pessoas. Né? É mais tranquilo as pessoas aceitarem. Eles estão em casa, ou estão mais acessíveis por uma videoconferência. Mas, voltando à questão do contrato social, mas se você quiser também fazer entrevistas, também você tem que definir onde que vai ser isso. Porque dependendo da sua solução, isso pode ser na rua, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser num centro social, pode ser num shopping, depende de onde você vai. Isso faz diferença. E faz diferença, inclusive, quando que você vai fazer isso. Que horário você vai entrevistar? Depende do caso, pode fazer diferença. Se vai fazer de manhã, à noite, durante o dia, durante a semana, no final de semana. Tá? Então, nós temos que também fazer uma análise assim, de quando conversar. E agora, hoje, nós podemos fazer muito pela questão da webconferência. Né? Quantas pessoas entrevistar? Eu geralmente falo que são 100 pessoas, pelo menos 100. Mas nessa primeira fase de problema, não é 100 de uma vez só. Nessa primeira fase do problema, em geral, eu tenho orientado o pessoal a entrevistar 10 e tem 10 sem dar um padrão bem legal. Então, assim, 10, 15, 20 tem dado resultado. O que é dar resultado? Como é que eu sei que eu posso parar? Tem muitos autores que falam que você deve parar quando as respostas ficam previsíveis. Você sabe o que a pessoa vai responder. Antes de você perguntar, você já sabe o que a pessoa vai falar. Então, aí muitos autores falam que você para quando as respostas começam a ficar as mesmas. E aí não tem novidade nenhuma mais. Isso também pode ser porque você está perguntando errado, tá? Mas na maioria das vezes é porque você conseguiu encontrar um padrão. Mas eu geralmente faço o seguinte, você só para quando você consegue descobrir um insight, aquele momento do ahá. Se você não tem esse ahá, não acabou. Vai entrevistando mais, conversando mais, né? Tentando descobrir elementos que te dão um insight diferente. Se você descobrir porque todo mundo já faz, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Você tem que ter base para uma solução nova, para resolver uma coisa, um problema que existe que ninguém percebeu, ou que poucos perceberam. Então, esse é um ponto fundamental. Bom, durante as... Eu acho assim, é essencial entrevistar.
Se você não entrevistar pessoas reais, você não vai avançar bem com sua empresa, não vai reduzir a incerteza. E aí você pode, eu acho que o principal ponto, assim, o pessoal fala, posso fazer por telefone? Não, não pode. Não pode. Por que não? Porque não pode, porque você não vai resolver. Você tem que estar no olho. Se você consegue ver o branco do olho da pessoa, tá bem. Tá bem. Por quê? Porque você tem que ver a emoção. Se você fizer por telefone, a pessoa não vai responder certo. Então, ou presencial ou videoconferência. Mas é impossível conversar com as pessoas. Então alguma coisa está errada. Tem que ter uma possibilidade de falar. Até por webconferência, tem que ser possível. Não é possível isso. Não é possível que não dê certo. Então, só, ou é videoconferência ou é presencial. Telefone, não. Aquele negócio do WhatsApp, mandar um Google Forms. Você pode mandar um Google Forms, um monte de coisa. Se você quiser. Para esse caso aqui, não. Não pode formulário, não pode telefone, não pode pergunta do WhatsApp que você pergunta e a pessoa, você fala assim, olha, eu estou querendo saber como é que você está fazendo para tomar a decisão de tal. Aí a pessoa te responde por um áudio. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Tanto no caso do telefone, quanto no caso do formulário, no caso do WhatsApp. Não vai funcionar porque a pessoa vai elaborar a resposta. Ela não vai responder o que vem na hora. E se ela não responder, se você estiver olhando para ela, você vai saber a emoção que ela está sentindo. O que ela está, se ela está indecisa, se ela ficou irritada, se ela ficou emocionada, etc. No Google Forms você não vai saber. No telefone, menos, muito menos. No WhatsApp, nada. Então, se você quer realmente fazer um processo de redução da incerteza, converse com pessoas reais, olhando no olho dela. Se não fizer assim, não precisa fazer. Mas é difícil, então não faça. A pessoa vai dizer, mas é muito complicado fazer isso, tem que entrevistar 10 pessoas. Então não faz. Não faz. Toca a empresa do jeito que você está e quebra a cara, filho. Não tem problema, não. A empresa é sua, não é de ninguém. Então, aceite as decisões que você tomar. Que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Você quer entrevistar com Google Forms, mas faz se você quiser, não vai resolver nada. Vai continuar fazendo como sempre fez. Se não quiser, não tem problema. Faz como você achar. É você que toma a decisão da sua empresa, não é mais ninguém. Então, é importante. Não façam por esses meios que não são síncronos. Não vai funcionar. Em outras etapas da empresa pode funcionar, tá? Os objetivos são diferentes, a realidade é diferente, o contexto é diferente. Nesse caso aqui, nós queremos identificar, validar um problema ou invalidar um problema, não é bom. Então, se não puder fazer por sincronicidade, em tempo real, não faça. Você não perde tempo. Aqui o nosso negócio é resultado. Então, você vai investir tempo num negócio que não vai dar resultado. Então, não faça. Faça outra coisa. Tenta. O que fazer? Bom, não sei. É isso que tem que fazer. Se você não quiser fazer isso, faz outra coisa. Desenvolve produto, coloca no mercado. Aí não tem problema. Outra coisa mas enquanto eu estou interagindo ali, eu não consigo anotar, como é que eu vou fazer? Às vezes você pode pedir, eu já vi vários, e já fiz também de pedir para gravar. As pessoas não se incomodam. Quando você vai perguntar sobre o que ela está fazendo, elas gostam de falar sobre a vida dela. Então não vai ter problema de você gravar. Se a pessoa não permitir gravar, achar que vai ficar meio desconfortável, você faz anotações em símbolos. Não precisa anotar tudo, não precisa escrever tudo, não precisa fazer uma dissertação do que a pessoa responder. Apenas anote os pontos principais. Aqui a pessoa ficou feliz, aqui, isso aqui é uma coisa muito importante, isso aqui ele ficou bastante irritado. Então, coloque, anote símbolos. E importante, assim que você acabou de falar com a pessoa, faça análise das respostas dela. Anote em algum lugar, escreva em algum lugar. Porque assim, se você está falando com a pessoa agora, e assim que acabou de falar, você já vai anotar, você vai lembrar da grande parte, pelo menos aquelas partes mais importantes você vai lembrar. Não deixe para fazer isso no dia seguinte, porque aí você vai esquecer. Pelo menos de parte daquilo que você ouviu. Se for de fazer daí uma semana aí, você vai perder quase tudo. Mas se fizer logo depois, você vai lembrar de quase tudo. Aí acabou a conversa, anote tudo, os principais pontos. Para cada pergunta, vê os pontos principais. Aí você vai se lembrar da maioria. E aí você vai compilar para ver esses padrões. Como é que se compila isso? Você pega
um quadro na parede, vai pegando as respostas lá e vai colocando, colando com post-it. E aí vai vendo padrões. Ah, isso aqui, ó, esse aqui falou igual a esse aqui falou sobre esse também, e vai juntando tudo que é igual. Aí você vai vendo padrões. Você puxa aqui, ó, aqui tem esse ponto importante, aqui tem esse ponto importante, aqui tem esse ponto importante. Você vai agrupando. É a única forma de fazer. Você vai colocando lá e vai criando nuvens de palavras, de posicionamento, e você vai estruturando isso. Ao final de um conjunto de entrevista, você vai ter um quadro muito claro do que você tem que fazer. Se o problema está validado ou não, e qual é a solução que você tem que fazer. O segundo desafio, nossa, acho que já falei demais, né? Falei 1 hora já, cara? Ah, caramba, eu estou falando demais hoje. Tinha que ter cortado aqui. Vou falar rapidinho sobre a questão do MVP, vou falar rapidinho, porque o MVP é uma coisa que eu gosto de falar, que a maioria tem muita confusão sobre o MVP. O pessoal sempre a gente discute muito a questão do MVP, porque o pessoal fala assim, o MVP é mais ou menos, é igual ao protótipo. Vamos falar o seguinte, se MVP fosse igual ao protótipo, MVP chamava protótipo, e não MVP, certo? Então, se tem nome diferente, é porque é diferente. Não ia chamar nome diferente para coisa igual. Então, aí nós temos aquele negócio, se você só tem martelo, tudo vai parecer prego. Então, a questão aqui nós temos que ter MVP, protótipo, prova de conceito, são coisas diferentes, para usar em situações diferentes, com objetivos diferentes. Não mistura tudo. Tem um motivo para serem diferentes. Foram criados diferentes por um motivo, não é por... Então, tem uma questão que é o conceito, está aí no material, depois eu disponibilizo isso para vocês, tem mais problemas. Mas o que é o seguinte, para mim, o MVP ele responde uma pergunta. Por isso que, assim, para mim, o processo de redução da incerteza é MVP orientado. Eu sempre tenho que usar MVP. Por quê? O MVP, ele responde a pergunta, vale a pena desenvolver o produto final? Então, veja, com isso fica claro o seguinte, MVP não é o produto final. Ele me ajuda a desenvolver o produto final. Ele é mais rápido, mais barato, menos arriscado e vai me fazer aprender sobre o produto final. Então, o MVP me responde a pergunta, vale a pena desenvolver o produto? Então, eu faço coisas simples para ver se eu estou na direção certa. Sem investimento. E o mais rápido possível. Tem um caso também que já é bem antigo, mas é bem ilustrativo disso, que a IBM queria lançar um computador de reconhecimento de voz, isso lá na década de 60, começo dos anos 70. Queria lançar um computador que reconhecesse a voz, como é hoje, né? Você fala e ele entende. Então, mas tinha que investir milhões de dólares para desenvolver a tecnologia. Eles tinham condições de desenvolver, mas achavam que ia ser uns milhões de dólares. O pessoal falou, bom, vamos investir ou não vamos investir? Será que a gente faz isso aí ou não faz? Alguém falou assim, então vamos testar, se o pessoal ia gostar. Tá, mas como é que a gente testa se não tem a tecnologia? Cada um, foi o seguinte, vamos pegar aqui, eles pegaram 10 computadores, colocaram do lado do outro, colocaram as pessoas lá em frente ao computador e falaram assim, olha, esse computador é moderno. Você fala para ele, fala aqui no microfone aqui, ó, e ele vai te entender e vai digitar. O que você disser, ele vai digitar na tela. A pessoa, nossa, é mesmo? É. Então pegaram as 10 pessoas, colocaram ali, tá, agora pode falar. A pessoa começava a falar, olá, tudo bem? Como é que você vai? Aí aparecia na tela, olá, tudo bem? Como é que você vai? A pessoa, nossa, que fantástico, que coisa incrível, etc. Eles fizeram a tecnologia? Não. O que eles fizeram? O MVP. Eles colocaram 10 computadores, colocaram uma divisória, do outro lado da divisória tinham 10 digitadores. Cada um dos digitadores tinha um fone de ouvido, o cara falava no microfone aqui, o cara ouvia lá e digitava, aparecia aqui na tela. Isso é MVP. Será que vale a pena desenvolver o produto final? Eles chegaram à conclusão de que não, porque as pessoas começaram a falar e um começou a incomodar o outro, começou a ficar ruim. Aí eles pensaram, pô, isso aí no contexto do escritório, nesse momento não é bom, é melhor deixar para outra oportunidade. Vejam, então, testaram de uma forma muito rápida. Não gastaram quase nada, gastaram com 10 digitadores, que podiam ser empregados da própria empresa, com 10 computadores ali, só, não gastaram mais nada. Tá? Então, o MVP é isso. Então, usem MVP para reduzir a incerteza. A maioria dos empreendedores que eu conheço, querem desenvolver produto final. Todos eles querem desenvolver produto.
O pessoal é apaixonado, quer desenvolver, não, tem que acabar o produto primeiro, aí depois eu vejo esse negócio aí de MVP, depois eu vejo esse negócio aí de mercado, mas eu tenho que desenvolver o produto, é isso que depois eu sei fazer. Não importa se você sabe fazer, já te falei que o cliente não dá nem aí para o seu produto. Você tem que saber se vale a pena. Então, o MVP é a melhor forma. Então, não desenvolve o produto, desenvolve o MVP. Só para validar. Não vai te custar quase nada. E aí nós temos uma diferença. Prova de conceito é uma coisa, protótipo é outra, MVP é outra, produto completo é outra. São 4 coisas diferentes, com nomes diferentes, porque são diferentes. A prova de conceito não está ligada ao cliente. A prova de conceito é, somos capazes de desenvolver isso? Está mais ligada à tecnologia. A nossa capacidade de fazer. Então, não tem nada a ver com o cliente. É de nós, é da nossa empresa. Nós conseguimos fazer isso? Será que temos condições de fazer isso? Isso é prova de conceito. Isso aqui, ó, se juntar isso, virar a tecnologia assim, assim, assado, vai dar certo. Beleza. É bom, mas não tem nada a ver com o cliente. Não é disso que a gente está falando. É importante? É importante. É uma das etapas, é muito legal. Muito legal. Mas não é disso que a gente está falando aqui. O outro ponto é o protótipo. O protótipo é como podemos desenvolver. Aí você vai começar a desenvolver, principalmente usar os primeiros usuários, os primeiros clientes, ou aqueles que ajudam você a desenvolver a solução. Isso pode ser usado como isca para investidor. Então, o protótipo não está funcional ainda, não está acabado, você está construindo com os inputs dos clientes. Tá? Ele não está pronto ainda, não pode ser usado ainda. Tá? E o MVP? O MVP é lançado ao público, sempre é lançado ao público, sempre. O MVP sempre vai a público. Então, por isso que não é nem protótipo, nem prova de conceito. Tá? Então, e aí o grande ponto é que, assim, o MVP varia em termos de grau de fidelidade com a solução. Se o MVP não é a solução final, não é o produto completo, ele vai variar se ele é menos fiel à solução ou mais fiel à solução. Mais fiel à solução é o quê? Ele está quase perto da solução final. Ou ele está muito longe ainda, só para eu aprender se vale a pena continuar nessa direção. Tá? Aí tem mais uns termos aqui que eu não sobre isso, mas temos assim os 2 tipos, que é o de baixa fidelidade, é quando eu quero compreender assim o que o cliente está querendo fazer e não consegue, verificar se vale a pena resolver esse problema. Então esses são os pontos que o de baixa fidelidade ajuda. E o de alta fidelidade é quando você já está muito próximo do produto final e eu quero validar a questão do preço, do canal de divulgação e da chamada para ação, ou seja, se as pessoas realmente vão comprar. Tá? Então, essa é rapidamente as questões que eu vou falar, tem mais coisa, mas assim, eu já tomei bastante tempo de vocês, acho que os pontos fundamentais são esses. Então, se você quer uma empresa de sucesso, faça um processo de redução da incerteza. Esse processo da redução da incerteza passa necessariamente por você validar com o cliente real se existe um problema que vale a pena ser resolvido. E depois, se a solução que eu estou querendo fazer atende o que o cliente está querendo fazer e não consegue. Então, e por isso eu uso MVP, desde o começo até o fim. Então, desde que eu estou fazendo as primeiras perguntas, ali já estou fazendo MVP. Eu posso, por exemplo, fazer uma landing page. Você tem problema com isso? Se você quiser esse tipo de solução, clique aqui. Daí, de repente, quando clicar, você vai ver se vale a pena continuar ou não. Tá? Então, esse processo aí que eu gostaria de enfatizar, dizendo que vocês devem focar na questão do contexto do cliente. No contexto do cliente, qual é a circunstância que ele está vivenciando e o que ele está querendo fazer naquela circunstância. E aí perguntar para ele dores, motivações, hábitos e ansiedades. A partir disso, você consegue reduzir a incerteza e fazer ter mais chance de ter sucesso com a sua startup. Ok? Bom, eu acho que eu passei bastante o tempo que estava destinado aí para mim. Cara, desculpa aí. Não, imagina, bem tranquilo, a gente tinha 2 horas reservadas aqui. Pode ficar tranquilo. 1h10. Tá bom. Então, fico à disposição dos questionamentos, das críticas e tudo mais, sem mais problemas. Eu não consegui acompanhar essas questões no chat ali. Vou tentar voltar algumas aqui para a gente ver. Então. Tá. O pessoal está perguntando se o webinar foi gravado. Foi gravado, sim. Depois fica disponível lá no canal para vocês. O pessoal está dizendo que está ótimo, não tem pressa, fica tranquilo, pode falar mais.
Estão gostando. Galera, só um aviso, eu disponibilizei o formulário aí da presença de vocês e da avaliação da webinar, então já tá aí no chat para vocês poderem preencher. Não esqueçam. Vamos ver. Ó, tem uma pergunta aqui. Quando o cliente vem especular o preço, muitas vezes ele não percebe o valor agregado, diferencial da minha empresa. O que eu faço? Essa é uma questão fundamental, fundamental. Veja, e isso é uma das coisas que mais incomoda o empresário, porque assim, coisa, se o cliente não percebe o valor da sua solução, tem duas questões. Ou você está resolvendo um problema errado, porque para ele aquilo que você acha que é valor não é valor, né? Ou realmente você de alguma maneira não apresentou a solução do jeito que ele está querendo fazer. Então, a questão do preço sempre as pessoas falam, mas eu estou oferecendo uma solução melhor e mais barato que o mercado. Eu sempre questiono, por que não oferecer uma solução pior e mais cara? Então, o que a gente, não é a questão do preço. O que a gente tem, quando acontece isso, eu não sei se é o seu caso específico, mas quando acontece isso, em geral, é porque a gente não conseguiu identificar o que é que o cliente está querendo fazer e não consegue. Porque se nós soubermos o que ele está querendo fazer, ele vai ver valor porque é aquilo que ele está querendo fazer. Né? Então nesse caso, se ele vem perguntar por preço, e sem saber o que ele vai receber, ou não perceber o valor, é que nós ainda não conseguimos comunicar adequadamente o valor que nós geramos. Porque assim, quando a gente vai fazer modelagem de negócio, desde o começo até o final, nós queremos modelar o negócio, quer dizer o quê? Eu tenho que definir como é que eu vou gerar e entregar valor para o cliente e capturar valor para a empresa. Então, esse gerar e entregar valor para o cliente não está claro para ele. Se não está claro para ele, ele está vendo direto no preço, é porque nós não conseguimos identificar o que ele está querendo fazer e não consegue. Então, eu recomendaria, aí depende muito da sua situação, que você avaliasse primeiro, o problema que você está querendo resolver realmente existe? Então, não pergunte mais para o cliente sobre a solução. Converse com outros que estão vivenciando a mesma circunstância e pergunte o que ele está querendo fazer. E veja o que está incomodando, o que está motivando, quais são os hábitos, como é que ele faz aquilo hoje e quais são as ansiedades. A partir disso, você vai ter mais subsídios para gerar uma solução que fale exatamente do que a pessoa está querendo. E aí ela vai ver valor. O preço é irrelevante, na verdade. Em geral, as pessoas pagam. O pessoal continua comprando iPhone, né? Mesmo que seja 11 mil, 12 mil reais, o pessoal continua comprando iPhone. É porque tiver algum valor naquilo. Não somente dor, mas uma motivação importante. Então, eu acho que é isso. Dá uma verificada na questão do problema e do que você está agregando valor. Se realmente porque às vezes há uma falta de sintonia entre o que você acha que é valor para o cliente e o que o cliente acha que é valor para ele. Então, eu acho que eu investiria em conversar com clientes reais, não falando da sua solução, mas conversando sobre o problema, a situação, como eles estão fazendo, como que eles estão fazendo, e o que está dando certo e o que está dando errado. E a partir daí você tentar estruturar os requisitos da solução. Né? Perfeito. Outra pergunta aqui existe uma referência para boas perguntas, perguntas mais assertivas? Algumas referências? Tem Isso. sim, tem um livro muito legal, que é o teste da mãe. The Mom Test. Pegou minha cadeira aqui. The Mom Test. The Mom Test, ele tem exemplos de perguntas bem legais para serem feitas para o cliente. Tá? Sim, é um livro pequenininho, ele é fácil de ler. Eu não sei se tem em português ainda, acabei esquecendo de pesquisar, mas é um livro que eu recomendo sempre o pessoal fazer, é o teste, The Mom Test. Ele tem várias perguntas lá. Eu tenho alguma apresentação também que eu tenho algumas perguntas que geralmente eu uso. Tem até um formulário que às vezes eu uso como base, assim, para o pessoal poder tomar como base. Até depois posso disponibilizar para vocês. São perguntas bem simples, tá? E aí é que reside, acho que é o ponto central aí, é a questão de nós termos a simplicidade, às vezes, é uma grande sofisticação. Então, em geral, tem ali 7 perguntas que, se você pegar como base, você
vai ver que ali não tem nada sobre solução, não tem nada sobre produto, só tem sobre o que a pessoa quer fazer, né? Então, eu até vou colocar aqui no chat, deixa eu ver se eu escrevo aqui, que aí eu coloco aqui, eu tenho que até pegar o nome do autor, que eu não, no The Mom Test. Ele é muito bom. Mas eu posso até disponibilizar para vocês. São 7 perguntas. Isso aí eu uso como base nos trabalhos, tá? Sempre que a gente vai montar um questionário de interação com o cliente, eu uso essa base. Ó, então, parta dessas perguntas e vá desenvolvendo para a sua especificidade. Às vezes, de 7 o pessoal desdobra para 10, ou às vezes de 7 chega em 5, mas depende muito do tipo. É isso mesmo, tem Amazônia. Tem em português aqui, ó. O Carlos Caram tá falando que tem a venda em português. É muito legal o livro, sabe? Ele faz. A história do livro é fantástica. Ele fala que ele escreveu o livro porque ele falou que quando ele queria desenvolver um aplicativo para iPad, ele chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu estou desenvolvendo um aplicativo para iPad. É, é um aplicativo para receita, assim. A senhora compraria? Ah, claro, filho. Opa, compraria? Rapidinho. Então, mãe, é que assim, eu estava querendo cobrar $50 de cada cliente. O que a senhora acha? Ah, eu acho $50 muito, muito tranquilo. Eu compraria por $50 tranquilamente. Ou seja, se ele desenvolvesse uma solução baseada nesse feedback, ele falou no caso da mãe, fica bem evidente. Mas se você fizer perguntar para o cliente e ele responder a mesma coisa, cara, não vai resolver nada. É aquilo que eu estava falando. Então, aí o que ele fez? Ele falou assim: não, você tem que fazer uma pergunta para o cliente, mesmo se ele fosse a sua mãe, ele responderia o que você precisa ouvir. Então, aí ele reformula as perguntas e faz pergunta de novo para ela. Fala: mãe, a senhora tem usado o seu iPad? Tem. E para que a senhora tem mais? Quais são os três usos que a senhora mais faz do seu iPad? Ela, eu uso a mídia social, eu converso com as minhas amigas em videochamada e uso receita, eu anoto as minhas receitas. Vejam, das 3 coisas que ela mais faz, ela citou a receita. Bom, então quer dizer que o uso de receita está legal. Então ele poderia começar a explorar por aí. Então, veja, mesmo a mãe dele não mentiu. Ela falou que ela mais usava. Ela não sabia o que estava querendo fazer. Falou sobre ela e não sobre ele. Tá? Então, é um livro legal, sempre recomendo. Show. Tem uma outra pergunta aqui. Tem que coletar dados das pessoas entrevistadas? Quais? É porque assim, aqui nesse primeiro estágio, a gente não está preocupado com os dados dela, o perfil dela, então a gente está preocupado com as circunstâncias. Então, aquelas pessoas que estão vivenciando o mesmo contexto são aquelas com as quais eu vou conversar. Então, aquele mapear com quem conversar é com quem vive aquela circunstância. Tá? Eu vi alguma pessoa falando: mas o nosso caso aqui nós fazemos com pessoa jurídica, B2B, e às vezes é difícil. Não, não é mais complicado você identificar com quem conversar. Por quê? Porque a solução, então, a sua solução é o quê? É um software para a área de contabilidade? Ou é uma máquina para o pessoal que vai operar? Ou é um sistema de automação que quem vai utilizar é a engenharia? Então, você tem que ver qual é o contexto e conversar com as pessoas que vão usar. Depois também conversar com as pessoas que vão traçar as regras para essa compra. E quem vai assinar o cheque? Então, pelo menos essas 3 pessoas. Tem mais, mas pelo menos essas 3 aí. Então, respondendo assim, eu não coletaria nenhum. Então, não precisa. Você não, se quiser coletar, não tem problema, mas assim, não precisa idade, faixa etária, etc. Pode ser legal para outras etapas. Para essa etapa agora, não é relevante. Como você vai entrevistar, não é estatisticamente, você vai entrevistar 10 pessoas, 20 pessoas, e ao longo de todo o processo de validação, você vai entrevistar 100 pessoas, então, assim, não vai ser estatisticamente relevante em termos de perfil. Acho que é mais pelo insights em termos da circunstância que a pessoa está vivenciando. Sobre a pesquisa, as dores, motivações, hábitos e ansiedades, você recomendaria alguma pergunta específica? Sim, cada uma delas tem uma pergunta específica. Nesse roteiro de 7 perguntas, ali tem uma pergunta para cada um deles e tem algumas que se desdobram. Né? Eu posso colocar, tem uma pergunta para cada uma ali. Né? Tipo, para dor. Então, primeira coisa que tem que saber é qual é o contexto. Bom, o que a pessoa está querendo fazer. Então, aí, ao fazer isso, o que está te incomodando? O que
está dando de errado? O que mais incomoda? Quais são os elementos que mais te incomodam? O que é mais interessante? O que são os bons resultados disso? E quando você enfrenta esses problemas, como é que você resolve isso? Então, são perguntas, vejo, que é sempre querendo saber o que a pessoa está querendo fazer, como ela está fazendo, por que ela está fazendo, etc. Então, é muito no processo dela. Tem uma pergunta, em geral, tem pelo menos uma pergunta para cada uma dessas 4 ali. Carlos, dada a tua vivência, fala um pouco sobre os cuidados para negócios que incluem aspectos regulatórios, no nosso caso, saúde, a querida Anvisa. Esse é um problema. Aí, com a Anvisa, não dá para validar, né? Não dá para fazer esse processo de conversa. Quando envolve a questão regulatória, é complicado, é mais complexo, porque aqui nós estamos falando pelo lado do cliente, né? E aí a questão regulatória ela é um problema, porque a Anvisa, em geral, ela tem regras e o tempo de resposta é sempre maior do que a gente tá esperando ou está podendo aguardar, né? Então isso é um problema. Mas aí a questão, aí que eu acho que esse processo de validação ele é mais importante ainda. Porque se você tem que enfrentar um processo regulatório, você tem que investir bastante nesse processo de reduzir a incerteza. Porque na hora que você for registrar o produto, etc., você tem mais certeza, ou menos incerteza de que as pessoas realmente vão adotar aquilo. Porque, veja, mesmo que a pessoa está com dor, lembra lá a questão do hipertenso, mesmo que está com dor, que está com problema, a pessoa não compra a solução validada pela Anvisa, regulamentado, tudo direitinho, e a pessoa não compra. Então, assim, nesses casos regulatórios aí, que tem toda uma legislação, eu investiria mais ainda nesse processo, porque aí, quanto mais eu reduzir a incerteza, menor, eu vou ter que passar pela Anvisa, tem todo o processo, trâmites mais lá, mas eu vou ter um pouco mais, um pouco menos de incerteza. Se eu conseguir reduzir isso, eu posso investir um pouco, eu posso aguardar e tal, porque eu sei que eu estou na direção certa. E isso pode ser feito em paralelo. Enquanto eu estou fazendo o registro lá, eu vou verificando, porque eu posso depois mudar algumas coisas na solução, não na essência, na tecnologia ou no produto. Às vezes até na forma de comunicar. Tem um caso de um pessoal que usava curativo, né, que eles vendiam curativo. Estilo Band-Aid, tá? Vamos simplificar como se fosse um Band-Aid. Aí tem várias marcas que estavam concorrendo, sei lá, tem um monte de curativo do mesmo jeito. 30. E todos eles dividiam o mercado. Tal. Aí, todos eles. Aí uma das empresas falou assim, não, como é que a gente pode fazer diferente? E fez esse processo aí de redução da começou a perguntar para os clientes, e para os enfermeiros, e para as pessoas que usavam isso, quais eram os problemas, motivações, hábitos, ansiedade. Tal. E eles conseguiram identificar o seguinte, que a grande preocupação não era nem o curar, era o evitar que aquilo voltasse a dar problema. Tipo, você começou a curar, depois infecciona e dá problema, a pessoa tem que fazer um outro tipo de tratamento. Então, essa questão do gerar complicações, de não gerar complicações, era mais importante até do que o ato de proteger ou de curar, etc. O analgésico, seja lá o que for. E aí o pessoal, com o mesmo produto, só mudou a forma de colocar isso no mercado, a campanha de enfatizando enfatizando não a questão da cura, mas de não ter problemas maiores, de complicações, eles conseguiram aumentar a venda de maneira expressiva. Uma para outra, você considera que levar em conta a emoção do cliente expressa nas respostas ao questionário é sempre positivo ou em certos casos ela pode induzir a conclusões equivocadas? Pode levar a conclusões equivocadas. Pode. Dependendo do tipo de pessoa, você pode interpretar de maneira equivocada. Mas por isso que a gente conversa com várias pessoas diferentes, né, reais e diferentes, pelo menos assim, a gente vai conversando com várias, a gente identificou uma emoção, assim, não, aqui a pessoa ficou muito irritada. Vamos conversar com outros para ver se a irritação é a mesma, sobre o mesmo aspecto. E com outra, e bom, se conversar com 10 e sempre no mesmo ponto elas ficam irritadas, há uma chance bem grande de que isso irrita, ou que isso alegra, ou que isso torna a pessoa mais motivada, ou mais assim, não interessada naquilo, fica mais chateado, fica mais chato, assim, então não quer ouvir.
Então, uma pessoa a gente pode errar, duas também, mas aí se você tem um volume um pouco maior, 10, 15, 20, e ao longo do processo você entrevista essas 100 pessoas, a tendência desses erros de interpretação, a tendência é reduzir. Bisoto, o exemplo que você deu dos anos 60 virou um produto atual. Se estivermos criando algo de tendências, como minimizar os riscos? Porque não tem a ver com a tecnologia, porque tem a ver com o que as pessoas estão querendo fazer. As pessoas estavam querendo fazer isso lá, mas assim, não é sobre a tecnologia nem sobre o produto, é sobre o que a pessoa está fazendo. As pessoas se deslocam de um lado para outro desde que o mundo é mundo. Então, antes a solução era carruagem, depois passou a ser carro, depois agora estão falando de carro voador. O carro voador, por exemplo, está aí há pelo menos 30 anos. Tem várias soluções aí. Por que não foi? Mas então eu estou querendo uma coisa revolucionária, não posso fazer? Pode. Só que você tem que conversar com as pessoas, não sobre o produto, mas o que elas estão querendo fazer e não conseguem. Mesmo que eu use uma tecnologia revolucionária, produto revolucionário, se atender uma coisa que as pessoas querem fazer e não conseguem, elas vão adotar. É como o Uber. Foi revolucionário quando foi lançado. Não tinha uma tecnologia fantástica, mas as pessoas queriam se deslocar, queriam ter mais segurança, queriam ter mais previsibilidade, saber quanto é que ia gastar, não ser enganado, etc. Então, eu posso lançar inovações radicais, disruptivas, porque eu não estou falando do produto, eu estou falando da circunstância que a pessoa está fazendo, o que ela quer fazer naquela circunstância. Se eu sei o que ela quer fazer, eu posso desenvolver uma tecnologia completamente radical. Né? Foi o que o Steve Jobs fez quando lançou o iPhone, porque ele percebeu que as pessoas estavam querendo fazer e não conseguiam. E aí ele desenvolveu a solução para aquilo de uma forma disruptiva naquela época. Né? Estou vendo aqui, acho que foram todas as perguntas. Tô voltando. Tem mais uma aqui. Nos dê uma ideia, uma visão do que pode ainda se transformar em 5 ou 10 anos a informatização, comunicação e mercados, e-commerce, etc. Bom, essa é aquela pergunta de $1 milhão, né? Eu não sei. Então, eu sempre assim, acho que as tecnologias estão cada vez tornando a relação mais, tem aquela relação, aquela palavra que é ubíqua, né? A ubiquidade. Então, a questão da tecnologia, ela vai estar cada vez mais ubíqua, mais transparente. Nós vamos estar relacionando com a tecnologia sem saber que ela está presente ali naquele momento. Então, se nós queremos utilizar essas tecnologias, então nós temos que ver tudo que as pessoas estão fazendo hoje e reduzir essa interface. Quanto menos interface tiver nessa interação com a tecnologia, mais próximo eu vou estar. Por quê? Porque as pessoas não têm muita afinidade. Veja que uma boa parte da população ela é imigrante digital, né? Então ela não é. Eu, por exemplo, não nasci digital. A maioria de nós talvez não. Então, mas essa nova geração já nasceu digital, já nasceu com celular, já nasceu com tudo. Então, e eles não percebem a interface. Eu percebo a interface, mas o pessoal que está nascendo agora não percebe a interface. Então, se eu observar alguma coisa que as pessoas estão fazendo, e como é que eu posso reduzir a interface, tornar mais ubíquo, eu interagir com o carro de maneira transparente, quase que por pensamento, etc. Não é que precisa ser pensamento, mas é reduzir a forma, a dificuldade de interação, aumentar a transparência. Eu acho que isso tem uma tendência muito forte. Tem outra tendência, mas a que eu gosto, mas que eu acho que abre mais possibilidades, é nessa redução da interface. Temos mais uma pergunta ali do Robson. Calma aí. Em um modelo de negócio que vendemos para empresas B2B, temos um pouco de dificuldade para entender o decisor para o budget, que muda para cada tipo, tamanho de empresa. Você tem alguma dica para investigar e como questionar? Bom, eu acho que dentre as perguntas que está ali, que você deve fazer, é perguntar quais são os critérios que se utiliza para
tomar a decisão de compra por um dado de tecnologia, por um dado tipo de solução. Não falando qual é a sua solução, mas falando o tipo de solução, porque seja um software. Tá? Então, quais são os elementos mais importantes, o critério utilizado? Quando você vai comprar um software, quais são os 3 critérios mais importantes? Por quê? Por que que isso é importante? Se você não respeitar esses critérios, quais são as consequências? Então, a gente começa a entender o processo de decisão. E aí nós podemos fazer para diferentes tipos de empresas, diferentes ramos, para ver se há uma diferença em termos da circunstância que cada um deles vivencia. Porque uma grande empresa pode vivenciar um tipo de orçamento, um tipo de realidade diferente de uma pequena empresa, que o próprio dono toma a decisão. Então, conversar com essas pessoas sobre isso, sobre os critérios que se utiliza para tomar uma decisão de compra, eu acho que é o caminho para a gente entender qual é o hábito, a ansiedade, a dor e a motivação dessa pessoa que assina o cheque. Então, eu perguntaria mais sobre esses critérios e o que esses critérios implicam, ou seja, se não atender isso, o que acontece? Quais são as consequências? E quando acontece isso, como é que ele resolve? Para a gente entender todo o processo que ele está vivenciando. Bom, acho que acabaram as perguntas, então. Não? Fazer a pesquisa via Google Forms e entrevistar quem respondeu. Funciona? Meu público é de pessoas com necessidades. Desculpa, não entendi. Fazer a pesquisa via Google Forms e entrevistar quem respondeu. Funciona? Meu público é de pessoas com deficiência, com necessidades. Veja, assim, você pode mapear as pessoas. Então, você usa o Google Forms e a partir do Google Forms você vai conversar com algumas pessoas. Isso funciona. Fica legal, não tem problema. Porque aí a resposta não vai ser pelo formulário, né? Aí vai ser pelas entrevistas. O formulário pode dar alguns outros elementos, mas o que realmente vai ajudar a reduzir a incerteza é esse processo de entrevista. Depois de um negócio começar a rodar, qual a necessidade de voltar a validar? Tem algum indício que temos que prestar atenção? Eu acho que sempre quando você quiser fazer algum tipo de alteração, algum tipo de inclusão de funcionalidade, algum tipo de mudança no modelo de negócio, ou no modelo de comercialização, de receita, de funcionalidade, é interessante você passar pelo processo de validação novamente. Porque será que vale a pena colocar essa funcionalidade? Por colocar essa funcionalidade? Então, em que circunstância isso acontece? O que o que o cliente está querendo fazer nessa circunstância específica? Então, vale a pena fazer sempre quando tiver algum tipo de inovação que eu queira fazer, seja em produto, processo, etc., ou mesmo numa funcionalidade, mudar, eu posso repetir o processo de validação. Quando o produto desenvolvido entrega ao cliente um benefício escancarado ao cliente, é evidente o aceite na entrevista, mas mostrar a ele a contrapartida exigida é válido na entrevista, mesmo que isso represente a solução proposta? Veja, é assim, ó, é tudo um processo. Então, quando a gente começa o processo, vamos pensar um processo ideal, né? Quando a gente começa, a gente não tem produto. Né? É aquele negócio de validar antes de desenvolver. Então, vamos supor, lá no começo você não tem certeza, então, como a incerteza é alta, você não vai desenvolver nada. Você vai tentar reduzir a incerteza primeiro para depois desenvolver. Bom, quando você passou ali que você sabe que tem um problema e que você sabe o que o cliente está querendo fazer e não consegue, aí você vai desenvolver um MVP. Conforme você vai aumentando a fidelidade, o grau de fidelidade do MVP, você vai chegando mais próximo da sua solução final. E aí, um dos processos de validação, uma das validações que você vai fazer é a contrapartida que ele vai ter que dar. Então, é o quanto que ele vai ter que investir, ou o quanto que ele vai ter que mudar na empresa, ou o quanto que ele vai ter que alterar as questões. Né? Eu vou ter que mudar todo o processo da empresa, vou ter que mudar, deixar de fazer de um jeito e fazer do outro, vou ter que aceitar isso. Isso faz parte do processo de validação. Né? Mas não no começo. Conforme você vai reduzindo a incerteza, um dos elementos que é uma hipótese crítica é o quanto que você vai tentar capturar valor, seja a contrapartida do que ele vai pagar, ou que ele vai ter que mudar. Às vezes nem é o preço, mas é o tipo de mudança que ele vai fazer na empresa. Então, isso tem que ficar claro durante o processo de validação e ver como é que ele reage em cada um desses. E aí você vai ajustando conforme a reação dele. Bom, acho que terminaram as perguntas agora. Não, mais uma. Levar em consideração a experiência do cliente também entra nessa etapa? Qual o peso que isso precisa ter?
Bom, a experiência, assim, é no uso de um... A questão da experiência, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando essa experiência é no uso de um produto, ela vai nos ajudar por um ponto, mas também pode atrapalhar por outro, porque ela vai nos ajudar a mostrar como é que a pessoa já faz aquilo, como é que ela está, mas ela vai dar uma tendência daquilo que ela já está acostumada a fazer. Então, o hábito vai pesar bastante aí. Isso é importante porque pode nos dar uma dica sobre o hábito. Tá? Então, quando a pessoa é bastante experiente, isso pode nos revelar bastante sobre o hábito. Não pode não revelar muito sobre a dor e nem sobre a motivação, porque a pessoa já está acostumada a fazer aquilo, faz aquilo quase que automaticamente, usando aquela solução. Então, essas pessoas com bastante experiência podem nos dar grandes insights sobre o que são hábitos e ansiedades. Tá? Acho que... E quando a pessoa tem pouca experiência, ela pode nos ajudar muito com relação a dores e motivações. Mas isso não é regra geral. Assim, há uma tendência de acontecer isso, mas eu geralmente não diferencio assim, entrevistar os mais experientes ou só os não experientes. Em geral, não. Em geral, a gente busca de diferentes e ver se há perfil, se há respostas diferentes em função do tipo de experiência. Vamos supor, eu entrevisto 100 pessoas, ou 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, 10 são experientes e 10 são novatos. Qual foi o perfil de respostas dos experientes e dos novatos? Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com essa questão de experiência, mas foi um caso que eu achei muito interessante. Foi um caso que a gente fez lá em Brasília, de uma empresa pequena lá que estava querendo começar. A gente fez um workshop. A gente tinha uma empresa de lava-jato, né? Não é a lava-jato, é o lava-jato, aqueles que lavam carro, né? Que lavam carro. Mesmo que era Brasília, não Curitiba, né? Então, e aí, o que o cara queria fazer? Aí começou a aplicar essas questões aí de validação com o cliente e tal, por lavar. Ele queria inovar no lavacar dele. Ele queria inovar, queria fazer uma coisa diferente, porque a concorrência estava grande, e a regulamentação estava grande, negócio de poluição, negócio de uso de água e tal, estava bem complicado, ele queria inovar. E ele fez o workshop lá, e aí ele entrevistou vários clientes, e ele chegou à conclusão, então, não, eu cheguei à conclusão de que o cliente, o que ele está querendo fazer não consegue manter o carro limpo. Falei, muito bem, manter o carro limpo, mas quem é que vai no lavacar e quer manter o carro sujo? Ninguém. Então, isso não vai ajudar em nada. Então, nós temos que pesquisar mais. Se todo mundo respondeu que quer manter o carro limpo, isso não vai te ajudar em nada a inovar, porque isso aí é óbvio. Então, aí começamos a avaliar as respostas. Dentro das respostas, tinha um grupo lá que ia lavar carro para sair à noite na balada, para conquistar as meninas, as mulheres. Então, tipo, o cara falou, pô, mas aqui tem uma coisa interessante, os caras vão para balada, então, de repente, a lavagem é diferente. Pô, peraí, isso aqui tem uma coisa interessante. Aí começaram a pesquisar e começaram a pensar, bom, então, esse público aqui, esse pessoal aqui está numa circunstância diferente, eles querem ir para balada. E aí não basta só lavar o carro, não basta só deixar limpo. Tem que deixar de um jeito que ajude melhor nesse processo de conquista das mulheres. Então, é um cheiro diferente, é um tipo de coisa. Aí começaram a pesquisar o que poderia ser. E aí lançaram um produto, um serviço específico eu não me lembro como é que o pessoal chamou, acho que era Asmina Pira, uma coisa assim. É uma coisa nesse sentido que eles colocaram no serviço. Ficou fantástico. Acho que, eu não sei se chegaram a implementar, mas durante o exercício ali, eles viram que tinha um público para isso. E também depois descobriram que tinha um público que são as mulheres que levavam o carro. E que, na verdade, elas queriam passar uma tarde agradável com as amigas, mas aproveitava para deixar o carro, que podia ficar várias horas conversando com as amigas, que o carro ia demorar para ficar pronto. Então, eu estou querendo dizer isso porque, assim, quando você vai entrevistar, você pode identificar públicos, aqueles que são experientes, aqueles que são novatos, aqueles que são intermediários, e ver se há mudanças expressivas em termos das respostas de cada um deles. Se houver, em termos de hábitos, ansiedades, dores e motivações, e aí você pode até tentar ver se as soluções são diferentes. Por exemplo, se você vai trabalhar com equipamentos para construção, para homem é uma coisa, para mulher é outra. Né? A Bosch identificou essa tendência das mulheres usarem equipamentos para fazer reformas em casa, elas mesmas, e mudou a lógica. Porque para o homem tem umas coisas que fazem sentido. O que ele quer, em termos assim, o problema que ele vê e as motivações que ele tem são diferentes das mulheres.
Não se preocupa se a furadeira fura lá, mas suja o chão. Não está nem aí. Faz parte do processo. Da mulher já não. Então, quando você vê que públicos que vivem uma circunstância semelhante, mas que têm visões muito diferentes, vale a pena você avaliá-los diferente e ver potenciais diferentes soluções para cada um deles. Né? Ok? Ok, né? Acho que acabaram as perguntas. O pessoal quer saber se terão seus contatos disponíveis. Adiciona no LinkedIn, né? É isso aí. É. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Bisoto, mais uma vez, hein, muito obrigada mesmo. Foi muito produtivo. Com certeza o pessoal aproveitou muito. O pessoal estava ansioso esperando por essa webinar de hoje. E é isso aí, então, galera. Muito bom estar com vocês essa noite. Então, eu coloquei meu e-mail ali no chat, se quiserem me contactar, fiquem à vontade. Ah, Estou perfeito, sempre à então. disposição. Tá bem? Mas Então, o tá LinkedIn certo. também é uma boa opção. Também é uma, né? Tá certo, então. Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Bisoto. noite. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais. Ah, depois manda o formulário lá para mim passar para eles. Isso mesmo. Não posso esquecer o formulário, As senão... perguntas, o pessoal pediu bastante ali. Tá Não, vou bom? mandar sim. Tá bom. Então Um abraço, tá. Tchau, pessoal. Tudo de pessoal. bom. Boa Boa noite, noite. hein?